Mas por isso que o ideal é sempre deixar o encaixe o mais justo possível, né? Agora eu vou mostrar aqui pra você a profundidade, né? Ó, esse lado que vai afundar mais, ó. Você pode ver, ó, tá 12, quase 12,5, né? Então qual é o parâmetro que eu sigo para fazer essa profundidade aqui? Eu utilizo... Depois de tirar a bolachinha, eu venho aqui, coloco ela no local, lógico, tem que ter o nível, né? Faço uma marcação aqui na parte de cima. Isso é muito importante para mim saber qual lado tá para cima na hora de encaixar a madeira. E para marcar, eu utilizo o lápis assim, ó. Como eu já mostrei várias vezes aqui, ó. É um lápis que eu tiro a lateral dele, né? Para ele encostar no grafite. Para mim fazer isso aqui, ó. Ó. Ele vai acompanhando, ou seja, transferindo o contorno da madeira aqui, passa para o pilar. Vou tirar aqui para você ver. Então, como você pode ver, ó, tá feita a marcação aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o formão e o martelo para fazer essa marcação aqui, ó, com o formão, para depois eu entrar com a motosserra fazendo o encaixe. Bom, vou marcar aqui e já mostro para você em seguida. Mas desde já gostaria de lembrar para você que não é inscrito no canal e não faça sua inscrição, não deixe para o final, senão você acaba esquecendo, né? E se possível, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, né? Dessa maneira você estará ajudando o canal de maneira que ele seja entregue para muito mais pessoas, né? Que não conhecem, possa conhecer o canal, né? Bom, continue pegando a visão aí, já já eu volto. Então olha aí, acabei de fazer aqui a marcação do contorno, né? Usando o formão. Dessa maneira eu posso usar a motosserra, né, para fazer esse encaixe, ou seja, para aprofundar o encaixe, que o sabre da motosserra não vai arrebitar no meu limite aqui, né? Por quê? Porque eu já marquei. Agora se eu faço essa marcação, porque eu já marquei com formão, então, mas se eu faço essa marcação só com lápis e vou com a motosserra, vai ficar tudo arrebitado aqui, porque não tem um limite ali no perímetro, para não deixar a motosserra, para não deixar a corrente da motosserra arrebitar esses encaixes, né? Gostaria que você prestasse atenção como eu utilizo a motosserra, porque você irá perceber no vídeo que em alguns momentos eu uso a parte de baixo aqui do facão, né? Lógico que ele vai estar nessa posição aqui, ó. Mas em alguns momentos eu utilizo essa parte, e ao mesmo momento que eu estou utilizando essa parte, eu utilizo a parte de cima aqui. Mas sempre tomando sempre tomando cuidado para não ultrapassar o limite aqui, né? Ou seja, para não danificar o meu corte, né?
Então, pega a visão aí como que ficou o encaixe. Depois eu perfuro aqui com a motosserra, né, como você acabou de ver. Nesse caso aqui, vamos dizer assim, seria um método profissional, né, para quem já tem o costume de utilizar a motosserra. E existe um outro método que seria mais para iniciante, né. Então você viu, né, eu utilizei a motosserra, todo o perímetro aqui. Agora eu vou utilizar o formão. Como você pode ver no vídeo, eu utilizo tanto a parte de baixo do saibro, né, da motosserra, que é essa parte aqui, ó, quanto essa parte de cima. Um outro detalhe, como você viu, quando chega na parte de cima aqui, ó, eu abaixo a ponta da motosserra, que eu estou usando aqui a parte do motor, para a ponta do saibro fazer isso aqui, ele levantar dessa maneira lá no fundo, ó, como que fica. Assim não corre o risco da madeira ficar pegando lá no fundo, né? Tanto eu faço isso na parte de cima quanto na parte de baixo. A parte de baixo já faço ao contrário. Eu levanto a parte do motor para a parte do saibro baixar. E na lateral também eu tomo esse cuidado, né? Agora eu vou limpar esse encaixe aqui. Depois eu explico para você qual a profundidade que está esse lado mais fundo e qual a profundidade daquele outro lado mais raso, que será encaixado por último, né? Pega a visão do encaixe aqui já finalizado, né? Você pode ver. Agora já está pronto para encaixar, né? Só para você ter ideia, ó, como que fica, né? Ó, um detalhe, às vezes você riscando com a bolachinha aqui, ó, ele fica perfeito, né? Só quando você encaixa a madeira, às vezes fica algum buraquinho, pouca coisa, mas já expliquei isso várias vezes, né? Porque de acordo, você começa a encaixar a madeira, por exemplo, essa aqui, ó, você começa a encaixar ela, essa circunferência da ponta aqui, depois você encaixa 5, 10 centímetros, ela já muda. Então, por isso às vezes acontece com algum buraco, não é sempre que acontece. Mas por isso que o ideal é sempre deixar o encaixe o mais justo possível, né? Agora eu vou mostrar aqui pra você a profundidade, né? Ó, esse lado que vai afundar mais, ó, você pode ver, ó, tá 12, quase 12,5, né? Então qual é o parâmetro que eu sigo para fazer essa profundidade aqui? Eu utilizo ali de 10 centímetros no mínimo, né? Isso o lado mais fundo, de 10 a 15 centímetros. Quando eu afundo, quando eu encaixo no lado mais raso, né, ou seja, no lado com menos profundidade, 5 centímetros, automaticamente no lado mais fundo eu tenho que aprofundar no mínimo 10 centímetros, né, que ele tem que vir e depois voltar aos 5 centímetros. Quando eu encaixo 6 centímetros, tem que ser no mínimo 12. Se eu encaixo 7 centímetros, aí tem que ser no mínimo 14. Então por isso que eu utilizo de 10 a 15 centímetros, né. Agora como que eu determino essa profundidade? De 10 centímetros, quando eu estou com um pilar ali de 20 centímetros, no caso, né, que o diâmetro dele é 20 centímetros, e eu preciso fazer o encaixe de uma peça mais fina nesse pilar. Então, eu encaixo 10 centímetros, ele vai chegar automaticamente no eixo da madeira o encaixe, né? Ou seja, se eu aprofundar aqui, ele vai estar na metade. Se eu utilizo um pilar de 25, aí eu coloco em média 12 centímetros. E se eu utilizo um pilar de 30 centímetros, aí eu encaixo geralmente 15 centímetros no lado mais fundo, que daria 7 centímetros, 7,5 no lado mais raso, né? Então esse é o parâmetro. Para mim saber essa profundidade aqui, ó, eu me baseio pelo facão da minha motosserra. Então cada encaixe tem uma profundidade. Por exemplo, o lado mais raso, geralmente eu introduzo a motosserra até esse ponto aqui. O lado mais fundo, eu coloco até esse ponto aqui, ó, onde tem esse furo aqui, ó. Mas isso você acaba pegando esses macetes aí com o uso da sua ferramenta, você acaba se baseando, né? Você também pode usar como referência as letras que tem no facão, né? Por exemplo, que tem o nome Steel, né? Só que já está apagado. Você pode utilizar como referência tanto desse lado quanto desse outro lado aqui, ó. Mas isso muda de profissional para profissional. Bom, agora eu vou mostrar para você a profundidade do outro lado mais raso, né? Para estar encaixando essa peça aqui em seguida. Então, nesse lado mais raso aqui, ó, você pode ver, ó, tá mais ou menos 7,5 centímetros, mas não tem problema, né? Porque nesse ponto aqui, ó, ele tá um pouquinho para fora. Então automaticamente ele não irá encostar lá no fundo, né? Bom, agora falando nessa questão de encostar a madeira no fundo, sempre fica uma fresta, principalmente naquela parte mais funda. Eu vou ter que encaixar no mínimo 10 centímetros e voltar pelo menos 5, ou seja, automaticamente ficaria no mínimo 5 centímetros de vão atrás da madeira. Bom, para quem tem essa dúvida, esse tipo de madeira aqui é uma madeira autocrave, né? Ou seja, o imunizante que tem nessa madeira
é para não... O imunizante nessa madeira geralmente é para deixar ela imune a pragas, fungos e cupins, né? Então, dificilmente irá acontecer isso. E sem contar que o encaixe também ele é justo, não tem por onde passar, né? E infelizmente a única maneira de fazer esse encaixe é esse tipo, né? Ou seria outra maneira fazer encaixe meia lua, né? Ou boca de lobo, como chama. Só que nessa situação aqui não é tão confiável, porque mesmo se você faz um encaixe meia lua e passa uma barra roscada, a carga de peso que tem em alguns pontos pode ser que esse encaixe se movimente com o tempo. Nesse ponto aqui mesmo é uma área gourmet, então em cima dessas madeiras aqui irá uma laje, então precisa estar apoiado essa viga no pilar, né? Ou seja, tem que estar encaixado, né? Para descarregar o peso ali diretamente no pilar. Bom, agora vamos encaixar a peça, né? E eu vou posicionar ela aqui no local. E quando estiver preparado para encaixar, eu mostro para você como fazemos para encaixar. Olha aí, a madeira já está no local aqui, ó. Será encaixada, você pode ver. Nesse ponto aqui, ó, nas duas pontas, tanto nessa quanto na outra, já dou uma desbastada aqui com o formão, né? Assim, para dar uma afinada na ponta, né? Dessa maneira ela encaixa. É um pouco mais fácil aqui no início, que é o tempo que eu preciso, que ela fique apoiada, até eu conseguir colocar a talha, né? No local. Você tá vendo que já está a cinta aqui para pôr a talha já está aqui, pode ver. Agora eu vou levantar ela, colocar no local para começar a encaixar, né? Esse é o lado mais fundo e aquele é o mais raso, será encaixado depois, né? Bom, vou posicionar ela aqui e já mostro para você. Então, já está posicionada aqui no local, a talha também já está aqui no local, né? Você vê, ó, passado uma cinta, pode ser uma corda, no caso que eu utilizo uma cinta, você pode amarrar uma corda também para fixar a talha. Do outro lado aqui, você já utiliza a própria corrente da talha, ó, dessa maneira. Vai puxando aqui, ó, caso solteiro, vai puxando aqui, essa madeira, ela vai vindo, encontra o encaixe, né? Ó, desse lado, olha esse aqui. Bom, agora eu vou puxando aqui para ir encaixando. Olha pessoal, vamos começar a puxar aqui a talha. Ó, você tá vendo, ó? Puxando, ó, começando a encaixar. Ó, agora percebi que ela tá pegando aqui, então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que tirar com o formão isso aqui, né? Como eu tô só com a mão só gravando, isso é difícil, mas ó, basicamente eu vou fazer isso aqui. Eu vou tirar e depois eu mostro pra você. Então, ó, como você viu, ó, eu tirei, ó. Ó, agora vai com muito mais facilidade, ó. Aí nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui eu dou umas pancadas, como encaixou mais fácil, ó. Então, agora que esse lado foi encaixado, ó, você pode ver, ó, encaixou, ficou perfeito, né? Depois eu vou mostrar do outro lado. Vou tirar a talha desse ponto e vou colocar ela do lado contrário para ela puxar no sentido contrário, né? Olha aí, esse lado aqui, ó, falta encaixar agora por último, né? Como você viu, encaixamos o lado de lá mais fundo. Para a madeira não cair, é o que fazemos. Colocamos um sarrafo aqui, ó. E com isso a gente ganha 2 centímetros aqui. Então quando ela passar, que ficar livre com a madeira aqui, né? Ou seja, livre com o pilar, a parte da madeira que é assim encaixada, ela tem apoio para não cair. Agora vamos colocar ela na posição, que seria levar ela mais para lá e começar a puxar ela de volta para dentro desse encaixe aqui. Você tá vendo aqui, ó, já iniciamos o encaixe, né? Ou seja, ela já tá parte da madeira dentro do encaixe, estamos utilizando a talha. Agora vamos continuar aqui encaixando. O outro lado lá eu já percebi não tá pegando, né? Vou mostrar para você. Então, como você viu, ó, acabou de encaixar. Aqui, ó, um buraquinho ali em cima, coisa mínima. Um buraco aqui, né? E do outro lado, mas isso aqui é como eu já expliquei antes, né? Por causa da circunferência da madeira. Quanto menos o risco de acontecer isso, né?
Agora eu vou mostrar pra você o quanto que voltou do outro lado, né? Ó, como você pode ver aqui. Ó, como você pode ver, essa marcação aqui, ó, a marcação que eu fiz é quando ela estava encostada. Então, ó, quanto que ela voltou aqui, ó, 5 centímetros. Ou seja, esse encaixe que estava com 12, praticamente quase 12,5, ela voltou 5, ela tem 7 centímetros ainda apoiado aqui dentro. E mais ou menos não, 5 centímetros encaixado do outro lado. Bom, como eu mostrei para você, como encaixar uma madeira entre pilares, né? Que é uma grande dúvida aqui. Com isso, eu chego ao fim de mais um vídeo. Como eu sempre falo, né? Continue pegando a visão, que tem muita coisa para vocês ver por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.